Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ter um tempo tão especial aqui. Nós, pela primeira vez, vamos conseguir reunir todos os pastores da comunidade das nações em um momento só, pelo menos todos os homens. Eu depois quero convidar a pastora Raquel, que está aqui, para fazer essa mesma mesa aqui. Na verdade é uma sala, não é uma mesa. Essa sala com as pastoras da comunidade das nações. E você está acompanhando pelo YouTube nesse momento, está acompanhando pelo Facebook da igreja e está acompanhando também pelo Instagram. Muito bem-vindos a esse que é o culto. Nós vamos fazer aqui um culto, mas um culto de uma maneira diferente. A presença de Deus está aqui tão poderosa quanto está em um momento de culto. E eu quero convidar, antes de começar aqui, todos os pastores da Comunidade das Nações, pastor Luiz André, que estava aqui agora, que trouxe essa palavra de oferta para nós. Quero convidar aqui também, quem é o próximo aqui, o pastor Murilo Cirino, também o pastor Davi Herculano e o pastor Flávio Façanha, para estar aqui. Nós vamos estar juntos aqui nesse tempo. Tempo incomum, né? Tempo incomum, nós temos medidas incomuns, mas vai ser um tempo maravilhoso. Nós vamos estar juntos aqui agora. Eu estava pensando hoje à tarde sobre esse termo quarentena, né? Quarentena é um termo que nasceu na Idade Média e os navios chegavam da Índia, chegavam da Ásia, chegavam de lugares que pareciam o fim do mundo para quem morava na Europa na época. E quando havia uma pessoa doente, aquele navio tinha que ficar atracado com uma bandeira amarela e preta durante 40 dias. E quando levantasse aquela bandeira, ficava 40 dias até que aqueles tripulantes pudessem descer. 40 dias. Obviamente esse termo hoje em dia ele perdeu um pouco sentido. A quarentena é um tempo determinado para que você fique como agora nós estamos vivendo, para que não haja contaminação. Aí hoje virou um termo científico, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esse tempo. Esse tempo não precisa ser 40 dias, ele não precisa ser 60 dias, não precisa ser 14 dias, mas falar sobre um tempo determinado em que nós paramos. Se puder abaixar um pouquinho o teclado. Esse tempo determinado que nós ficamos para viver uma outra estação. Nesse momento nós estamos todos parados. A gente está, pelo menos a boa parte do Brasil está parada. E nós vamos falar um pouco sobre a quarentena, as quarentenas da Bíblia. Ou seja, tempos de 40 dias que Deus usou para fazer uma grande transformação no mundo, ou uma grande transformação em algumas pessoas. E eu queria começar a falar sobre a quarentena do dilúvio. E sobre os princípios da quarentena do dilúvio. Né? O que aconteceu, Deus disse que ele ia transformar o mundo, mudar o mundo, que Deus ia renovar o mundo. O pecado do homem chegou adiante de Deus e Deus respondeu a esse pecado com juízo, mas Deus achou favor em Noé. E durante 40 dias e 40 noites foi um tempo da renovação do planeta, e foi o tempo em que Deus usou para restabelecer a família de Noé. Primeiro princípio dessa quarentena de Noé, e vocês podem estar pontuando, tá? Eu acho que é o princípio da renovação. Deus, ele não desiste da humanidade, mas ele insiste em renovar o planeta através de chuva. E às vezes essa chuva não é como aquela que foi no dilúvio. Às vezes a chuva é uma chuva de arrependimento, é uma chuva de transformação, uma chuva de graça, como diz lá na harpa cristã, uma chuva de bênção. E através dessa chuva Deus renovou o planeta. Ele colocou
a família de Noé dentro de uma arca. E a arca é Jesus. Nessa quarentena, coloque toda a sua família dentro da arca, né? Nessa quarentena, coloque toda a sua casa, todo o seu lar. E não se sinta ironizado quando alguém achar que essa chuva nunca vai vir, porque você está construindo essa arca. Na verdade, a gente constrói a nossa arca, né? Alguém quiser, vamos começar aqui com o pastor Flávio, né? Pastor Flávio, a gente constrói essa arca nos tempos que ainda é seco. Tem gente que está esperando problemas para construir a arca, para colocar a família. Mas a gente constrói a nossa arca, a gente constrói a nossa consagração, a nossa família em tempos de bonança, para que quando chegue tempos como esse, toda a nossa família esteja dentro da arca. Verdade, pastor, verdade. A nossa visão como pastor, como sacerdote, como igreja, ela precisa realmente estar muito alinhada com aquilo que Deus está falando, né? Então a gente, como o senhor falou, a gente trabalha preventivamente, porque Deus nos fala preventivamente. Então a Comunidade das Nações é uma igreja de famílias, né? Então quando a gente foi desafiado nesse tempo de exceção a viver em família, de alguma forma isso já era natural para nós, porque Deus já nos falava, Deus já nos tratava, a nossa arca estava pronta, porque nós ouvimos a voz, nós ouvimos a direção de Deus numa outra estação que antecedia a essa, e quando a chuva caiu e quando o vento chegou, a nossa arca estava pronta. Era hora de entrar, era hora de voltar ao culto familiar, era hora de voltar a conviver um pouco mais com a família, que a gente, de certa forma, entre aspas, é vítima de um cronograma existencial, trabalho, enfim, escola, mas isso não nos gerou desconforto. Por quê? Porque a nossa arca familiar, a nossa família estava estruturada para viver esse tempo. E a gente viu então, só fechando aqui o raciocínio, que algumas arcas não estavam prontas. E por isso famílias se quebraram, por isso relacionamentos se partiram. E o nosso grande desafio agora também é reconectar essas famílias, né? As lives estão acontecendo, cada pastor aqui tem sido usado para trazer uma palavra, sobretudo para as famílias, construindo essa arca. Ainda que passou o tempo, mas Deus é tão misericordioso que a gente está construindo, algumas famílias estão construindo mesmo no meio da chuva, né? E até no caso pegando o gancho também do que o nosso pastor Flávio falou e do que você falou também, reverendo. O ato de construir a arca, muito antes da chuva vir, é 100% loucura. É algo absurdo aos olhos dos homens. E o que a gente está vivendo hoje, viver o choro, viver a dor, viver a angústia, é o corriqueiro, é o natural hoje. Mas tem gente que está vivendo o sobrenatural nesse momento, sabe? E quando a gente diz que, independente do mar revolto, independente do que está acontecendo, do porvir, as pessoas olham para nós agarrados nesse Jesus, abraçados nele, nessa arca, agarrados nessa arca. As pessoas olham para nós e muitos até acham graça. Eu me coloco no lugar de Noé naquele dia, né? Eu fico imaginando o que Noé não passou. E é isso que nós temos vivido. É olharmos para esses grandes homens que entenderam que algo iria acontecer, e antes desse algo acontecer, eles tomaram posse da situação e se ativeram a isso, né? É um grande exemplo, por exemplo, Elias, naquele tempo de seca absurdo, onde ninguém acreditava que a chuva viria. E quando ele diz para que seu servo fosse, subisse ao monte e visse se estava vindo chuva, na 7ª vez ele diz: eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Se eu digo isso para milhares de homens, muitos iriam rir de mim. Mas havia um homem que olhou e disse: está chegando o fim. E eu quero que você comente algo que eu vou falar aqui, porque às vezes a gente está construindo, a gente está em homens aqui, né? Às vezes tem homens que construíram a sua arca e muita gente ironizava, porque parece que hoje ser fiel é uma coisa estúpida, né? Parece que hoje ironizaram a arca quando a gente
sai para passar um final de semana para cuidar do nosso casamento, num curso de casal. Às vezes, quando a gente está num pequeno grupo, quando a gente investe, eu acho que tem gente do mundo que olha assim e fala assim: não, que estupidez, que coisa mais ridícula. Eu acho que foi a mesma sensação de Noé, mas na hora que a tribulação vem, a gente tem a arca para colocar a nossa família. Amém. E o mais interessante é exatamente isso, pastor, é que Noé, ele foi assim, muitos fizeram um pouco de Noé em função da arca. E muitos fazem um pouco de nós hoje em função da mesma arca. Mas no momento que a chuva veio, todos se lembraram de Noé pela arca. E tem muita gente se lembrando agora da arca. E o número de pessoas hoje que um dia riram da nossa arca, dessa arca. Sim. E é por isso que me alegro muito nesse momento, porque eu tenho visto muitas pessoas que um dia zombaram e que fizeram um pouco dessa arca. Nessa hora eles lembram das pessoas que são sinônimo dessa arca. Batendo do lado de fora dizendo: abre, Noé. Mas o mais maravilhoso de tudo é isso, é que naquele tempo de Noé não houve uma segunda chance. Mas hoje a gente vive o tempo da segunda chance. Glória a Deus. A arca continua aberta. Glória a Deus. O que é que está acontecendo aqui essa noite, homem? Misericórdia de Deus. Aleluia. O interessante é como passar bem nessa quarentena. Noé nos ensina algo poderoso, né? O significado de Noé passar bem a quarentena é porque ele andava com Deus. Essa é a grande característica de Noé. Nós que andamos com Deus, as circunstâncias, elas não passam de meras circunstâncias. Porque o Senhor que controla todas as circunstâncias, que está no domínio e no trono, nós caminhamos com Ele. Então é a voz de Deus que nos dá segurança. Porque se nós analisarmos a vida de Noé, Noé era um agricultor, né? E ele cultivava e não tinha chuva, porque não é só a chuva não vinha, ainda não existia chuva. Essa perspectiva não se conhecia. E por andar com Deus e entrar no projeto de Deus, ele se torna habilidoso em algo que ele não conhecia de si mesmo. Ele passa a ser um carpinteiro, um produtor de uma grande arca. Caminhar com Deus é um convite que nós temos de desenvolver novas habilidades para ser um construtor dos projetos que Deus quer liberar na terra. Então eu creio que nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo, nós estamos planejando Amém. algo. Nós queremos trazer algum projeto de Deus para esse tempo que vai passar. Nós queremos viver o céu aqui na terra. O que o pastor Davi está falando, a gente vê também em Neemias, que não era construtor de muro. É verdade. Era copeiro do rei. E na hora que ele foi chamado a agir, Então, que Deus falou com ele, Deus direcionou e foi então algo nós novo, né, estamos pastor? falando de uma criatividade divina para tempos Uau. de crise, uma reinvenção de nós mesmos, uma capacitação de nós começarmos a fazer coisas que achávamos que havia limitação. antes Encontramos desse novas tempo. respostas. Encontramos novas respostas. Eu quero que o pastor Murilo comente sobre um outro princípio ali de Noé, porque Noé vai passando os dias, ele libera pombas para ver se achava terra e não. E a Bíblia diz que o Senhor faz a arca repousar em um local. Aí eu queria falar que você passasse dois princípios. Primeiro, o princípio simples que a gente está falando sempre, mas a gente vai repetir sempre: vai passar. Amém. A chuva vai parar, a água vai descer e Deus vai fazer você estacionar num lugar seguro, né? E esse princípio de que quando isso acabar, Deus vai nos estacionar num lugar muito distante de onde nós estávamos, mas que vai ser uma terra produtiva. A Bíblia diz que Noé desceu, ele produziu uma vinha, ele plantou uma vinha, ele colheu a vinha e produziu uva, e produziu vinho. O que significa isso? Que nós vamos achar alegria no final desse tempo, nós vamos achar fruto no final desse tempo. Amém. Esse princípio que o pastor falou é muito importante. Primeiro porque Deus conduziu a arca até aquele lugar, até o Monte Horebe, não é isso? Ararat. Deus conduziu aquele barco até o Ararat. E o interessante é que Noé, ele construiu o barco, mas ele não construiu o leme. Então o que acontece? É o único barco da história que você vê que é um barco que ele não tem governo.
ele constrói algo onde o próprio Deus fecha as portas, porque nós não temos essa autoridade de fechar as portas. Só Deus é que leva as pessoas para ali dentro, os animais são direcionados. O barco é construído sem leme, por quê? Porque Deus desde o começo está dizendo, eu tenho o controle de tudo. Eu Amém. tenho o controle da chuva, eu tenho o controle das correntes, eu tenho o controle das ondas, eu tenho o controle dos ventos, eu tenho o controle dos animais aí dentro. Glória a Deus. Eu só não tenho controle sobre você e sobre sua família. Você que precisa gerar esse ambiente de controle, você precisa gerar esse ambiente de fé lá dentro. E interessante que Noé, ele faz algo sensacional que hoje nós precisamos fazer nas nossas famílias. Teve um certo momento lá, um ápice de crise, onde talvez os nossos velhinhos queiram sair de casa, ou a gente olha para um lado e para o outro, a gente não vê solução. Noé simplesmente dançou na presença de Deus. Noé adorou a Deus de uma forma extravagante. A palavra de Deus diz que Deus olhou para Noé e teve compaixão daquilo, olhou e viu algo diferente nele. Naquela casa estava existindo um momento de adoração, mesmo onde a gente não vê futuro, onde a gente não vê saída. Deus gerou ali uma adoração sem precedentes. Eu queria que alguém pontuasse agora, quem quiser pontuar no que eu vou falar aqui agora. A gente está vivendo um momento de descontrole, né? Não tem, vamos dizer assim, os melhores consultores não sabem para onde está indo. As melhores mentes do mundo não conseguem decifrar. Então, será que mais do que nunca Deus está provando a gente, está dizendo assim, olha, você não tem o leme, eu quero que eu estou te dando um momento em que você vai parar onde eu te deixar. Amém. Você vai ser levado Amém. aonde eu estou te levando. Amém. A gente prega muito sobre isso, pastor, né? E a gente se empolga ao falar nisso, de púlpito, né? Louvando. Para viver é difícil, né? Chegou a hora da gente viver isso. É o nosso desafio real. A gente tem tanto pedido, Senhor, toma o controle, eu vou sair do volante para o Senhor fazer. E eu acho que uma palavra que o Senhor falou em um dos vídeos que o Senhor gravou aí, que me guardou muito, assim, guardei muito no coração, que a gente está flertando com o que é incerto. A gente ainda não sabe. A verdade é essa. A gente sabe que Deus está no controle. Mas aonde a gente vai parar, em qual monte a gente vai parar, Amém. E como vai ser, Ele vai revelar na hora certa. Eu só sei que quando a gente descer da arca, a gente É vai festa, fazer um pastor. altar, É festa. a gente vai plantar uma vinha Aleluia. e a gente vai beber o vinho da alegria, porque Deus vai nos direcionar em todo esse caminho. Esse é o ponto. A gente não importa onde a gente for parar. Não importa. Eu sei que vai ser um monte excelente. Vai ser um lugar excelente para a gente. Porque Deus, ele só tem coisas boas para dar para a gente, porque Ele é um bom Pai. Mas a única nossa preocupação que a gente tem que fazer é no momento que tudo parar, a gente levante um altar ao Senhor, um altar de adoração. E ali a gente despeje todo o nosso agradecimento, nossa gratidão ao Senhor, porque Ele nos salvou e nos levou para uma terra excelente. Vamos para a próxima quarentena, porque senão a gente não passa. A próxima quarentena. É só somar rapidinho o que você falou. Some. Rapidinho, um detalhe bem rápido. Que eu acho que as pessoas olham para nós e nos consideram loucos mesmo. Eu acho que é tempo de enxergarmos com outros olhos. Eu creio que olhos carnais jamais irão nos revelar a visão que o Senhor tem derramado para cada um de nós. Eu acho que é tempo de buscar olhos espirituais. Acho que é tempo de olhos espirituais para que possamos compreender todos os mistérios que Deus tem preparado para nós nesse tempo. Amém. A segunda quarentena que a gente queria falar hoje é uma quarentena, porque essa primeira quarentena do dilúvio foi uma quarentena da família, né? É uma quarentena de guardar a nossa casa, uma quarentena de construir algo que para outros parecem louco, mas no momento de dificuldade a gente é abrigado naquilo que nós estamos construindo. A segunda quarentena é a quarentena de Moisés. Israel está no pé do monte Sinai. Moisés sobe ao monte, ele é escondido na nuvem e a Bíblia diz que ele fica 40 dias e 40 noites ali. É uma quarentena que tem dois aspectos que eu queria que a gente analisasse. Primeiro aspecto é o aspecto do povo de Israel, que vê uma montanha tremendo e uma nuvem
mas tem uma incerteza profunda. E o outro aspecto que eu queria é o aspecto de Moisés, que é uma quarentena, são 2 quarentenas. Quem não subir o monte nessa quarentena, irmãos, eles vão sentir completamente sem saber o que fazer. E eles vão correr o risco de se dobrar diante de um bezerro. Mas quem subir a quarentena lá em cima, Moisés recebeu os 10 mandamentos. E lá em cima eles recebeu a planta arquitetônica do tabernáculo. E a maneira com que se deveria ser adorar a Deus. Então essa nossa quarentena agora, você pode escolher 2 lugares. Você pode escolher o pé do monte, aonde a grande maioria das pessoas está, aonde você vê um monte fumegando, você vê fumaça, aonde você está assustado e aonde você vai adorar o Deus Mamon, você vai adorar o Deus do bezerro de ouro e vai dizer: foi esse o ouro que nos livrou do Egito, eu preciso da minha finança, eu preciso disso. Ou você vai subir o monte e você vai receber palavra, vai receber instrução e você vai receber a arquitetura do próximo momento da sua vida. Amém. Isso é bastante interessante, que quando o Senhor toca, o problema não foi ter feito o bezerro de ouro, foi atribuir os feitos de Deus ao bezerro de ouro. E isso nos traz o reflexo. Toda a nossa vitória, tudo que a gente conquistou até hoje, porque hoje nós estamos num momento de confronto. Quer queira ou quer não, todo ser humano hoje está confrontado, porque está fora da sua dependência. A quem você tem atribuído as suas conquistas? A que tipo de bezerro? E eu quero que você comente a respeito de Arão. Porque Arão estava do lado de Moisés quando passou no Mar Vermelho, ele estava do lado de Moisés quando o maná desceu, e agora Arão, porque pressionado, ele teve um desequilíbrio espiritual e emocional, ele manda fazer o bezerro e ele diz assim: eis Israel, o Deus que vos tirou do Egito. É nessas horas que, quando nós somos cercados pelas circunstâncias e por pessoas, que os nossos fundamentos vão dizer se eles são firmes ou não. Arão, ele cedeu aos fundamentos, porque ele viveu, ele foi levado a viver aquele momento. O fato é, assim como Noé e assim como o Abraão, o pai da fé, eles resolveram andar com Deus, resolveram subir. Quem ficar, Arão ficou. Quem ficar não vai ter a visão de Deus para a sua própria vida. Então, há um esforço, há uma busca. E o interessante é que quando Abraão desce, aquilo que é recebido no alto, porque o povo não o celebrou, foi perdido. Ou Moisés. Porque desceu, o povo não quis receber e foi perdido. Foi quebrado, ele precisou subir novamente para receber. Mais uma quarentena. Mais uma quarentena. Será que você vai ter que passar mais uma quarentena para aprender? Assim, meu Deus, eu não. Mas eu queria que o pastor Luiz André comentasse algo, porque é interessante como pressão revela os homens. Pressão revela os homens. A pressão revelou quem Arão era. Amém. Nós temos falado muito sobre isso, né? Esse tempo de quarentena tem revelado muito. Esse tempo de quarentena tem feito com que pessoas... nós não podemos negar que nunca se viveu algo tão duro no que diz respeito à mortificação da vontade, né? Hoje nós estamos quase que, entre aspas, sem escolha no que diz respeito às nossas vontades carnais, né? Hoje você não pode sair de casa, tem que ficar em casa, você não tem outra situação a não ser aceitar, né? Ou seja, tudo aquilo que muitas vezes te leva para más escolhas e etc., você está impedido, como também para as boas. Então a gente está sendo treinado a controlar o nosso próprio eu nesse momento. E aí nesse momento eu tenho 2 escolhas, aí vou trazer aqui o exemplo que você colocou. Eu tenho 2 escolhas, aquela de questionar a Deus, dos porquês, as razões de tudo isso que está acontecendo. E ali eu começo a colocar em dúvida toda a minha fé. E ali eu começo a colocar em dúvida todas as minhas conquistas. Será que realmente foram Deus? No caso foi Deus que me concedeu? Ou
ou eu sou realmente o cara, eu sou a pessoa. Ou eu posso escolher o outro caminho, que é não questionar a Deus, mas entender que há um tempo. Compreender que nesse momento a minha vontade nada vale. É compreender que verdadeiramente a vontade dele nesse momento é o que vai fazer diferença em quem eu sou e na pessoa que me revelo. A pressão, ela é reveladora. A pressão revela o caráter filho, revela a minha filiação ou a minha bastardia. Nesse tempo, nós temos visto muitas pessoas que sempre declararam sua afinidade, seu amor, seu desejo, sua paixão por Jesus Cristo, esmorecerem na fé. Eu não sei vocês, mas eu tenho atendido muita gente questionando tudo que está no caso acontecendo, né? E a palavra que o Senhor sempre nos revela, e aí nós vamos sempre estar trabalhando isso, nós não buscamos a Deus pelo que Ele pode nos conceder, né? Simples fato de Deus ser quem é transformador, é revelador. Então é na pressão que eu posso olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Ele nunca prometeu que seria fácil. Amém. Ele prometeu que valeria a pena. Amém. É isso. E a gente... Outra quarentena de Moisés, porque são 3 quarentenas de Moisés, mas aí você pode também pontuar, porque, Pastor Flávio, porque eu quero que a gente pontue o que é subir esse monte, o que é estar debaixo dessa nuvem, o que é isso, Mas eu queria falar de outra quarentena dele que está em Deuteronômio capítulo 9, que pouca gente se lembra na Bíblia. Moisés, o povo de Israel peca contra Deus de uma forma tão grande que Deus diz assim: eu desisti desse povo. Na verdade, Deus estava testando a Moisés. E Deus diz assim: olha, eu vou esquecer esse povo e eu vou levantar uma geração a partir de você. Então Moisés jejua 40 dias diante do Senhor e intercede, porque essa quarentena também é de intercessão. É muito forte isso. Quando o senhor estava falando, que o senhor abriu essa quarentena, e eu estava lembrando que ontem eu levei uma palavra sobre medo, né? E está no medo quem ficou embaixo, quem não subiu o monte. Algumas pessoas ainda não subiram o monte. Algumas pessoas estão fora. Então elas não estão ouvindo a palavra, elas não estão acessando essa verdade sobre elas mesmas, né? E até na live ontem eu comentava assim, que algumas pessoas tinham me perguntado: é o fim do mundo? Eu digo: e se for? Eu disse: eu não sei se é, mas se for, você está olhando de onde? E aí eu coloco agora o que o senhor colocou: você está olhando de baixo do monte, você está olhando de cima. Porque se você estiver no secreto, se você estiver na intimidade, você vai festejar, se é fim do mundo. A primeira coisa que muda para quem sobe o monte é a visão. Isso, é o ponto de vista. A visão limitadora para uma visão ilimitada. Quem tem uma visão do monte não consegue... os olhos conseguem ir além, conseguem ver outra perspectiva, outra natureza, outro favor. Então subir um monte, né, Pastor Flávio? Tem que subir. Alinhar a sua visão com a visão de Deus. A sua perspectiva, né? Eu quero que o pastor Murilo comente agora, para a gente até ir para outra quarentena. Porque, apesar de ter essa contradição, vamos dizer que nós estamos nesse monte. Estamos tentando estar em cima desse monte, profetizando, orando, Amém, lendo a palavra, declarando as grandezas de Deus. Mas tem muita gente que ficou embaixo. E assim, Moisés poderia falar assim: eu vou ficar aqui nas grandezas de Deus. Mas ele decide descer. Ele decide descer para interceder, para puxar o povo para si. Vamos junto, vamos. Qual é o papel hoje de quem está entendendo o que está acontecendo no mundo do espírito e tem alguém perto que não está compreendendo? Como é que a gente pode influenciar essas pessoas? Amém. Eu acho que Moisés ali, ele foi um intercessor que talvez seja por isso que o povo judeu, eles enaltecem tanto esse nome Moisés. Porque Moisés, ele chegou ao ponto de, a palavra de Deus diz em Deuteronômio 9, que ele ficou prostrado. Na verdade, ele não intercedeu só. Ele ficou prostrado durante 40 dias e 40 noites,
para interceder pelo povo, porque Deus disse que iria matar o povo. Então, nesse momento, Moisés ele se prostra durante 40 dias, 40 noites, orando a Deus, pedindo para que ele não fizesse, não acontecesse aquilo. Deus ele diz, olha, a partir da sua geração, eu vou dar uma continuidade. Ele, não, olha o que você prometeu ao nosso pai Abraão, olha o que você prometeu para ele. Então não é por mim. E outra coisa, se a gente vai continuar essa jornada, se o Senhor mandar um anjo, eu não vou, eu só vou se for com o Senhor. Então, o nosso papel, além de estar ali contemplando a Deus, né? Na verdade, o segundo monte, na verdade, a segunda vez que ele sobe, o interessante é que quem lapidou as pedras foi o próprio Moisés. O Moisés ele teve que arcar com as consequências de ter quebrado as pedras. Deus mandou, olha Moisés, porque você quebrou as pedras, agora é você que vai ter que lapidar e vai subir com as pedras para mim. E Moisés ele precisou acordar de manhã cedo, a palavra de Deus diz que ele acorda cedo, ele lapida as pedras e ele sobe. E a partir desse momento é que ele começa a brilhar. Quando você tem um encontro, quando você encara a palavra de Deus de uma forma em que você coloca o seu coração, você coloca, como diz assim, coloca o seu coração no negócio, quando você coloca o seu na reta, é a hora que você começa a brilhar. Então, naquele momento, Deus achou um intercessor para ele. Deus achou um intercessor para o seu povo. E quando Moisés desceu, ele já desceu brilhando. E lapidar a pedra é poderoso. Lapidar a pedra é você transliterar a vontade de Deus para alguém. É você tornar a vontade de Deus decifrável, compreensível. Amém. É você escrever em literatura humana aquilo que está no coração de Deus. Amém. E eu acho que Deus nos chamou para isso nesse tempo, nessa quarentena, a entender o que está no coração de Deus e transformar isso em português. Amém. Em alguns momentos a gente vai ter que carregar algumas pessoas até o cume do monte, né? Depois elas vão sozinhas, mas nesse primeiro estágio tem muita gente com medo, tem muita gente flertando com o medo. E nós estamos fazendo o nosso papel. Quando eu falo nós aqui, não é só os pastores, mas toda a igreja brasileira. O senhor falou isso, a igreja do Brasil tem um altar, o Brasil tem um altar. Então a igreja está fazendo o seu papel, está se unindo, ministérios estão se unindo, estão orando juntos, e a gente está carregando esse povo, sabe, para um lugar de fé. É a nossa intimidade, o nosso quarto. O nosso monte hoje é o nosso quarto. E a gente tem que ficar no quarto até que esse tempo passe. Ou seja, não desce da montanha enquanto eu não parar de falar, né? Eu acho que é isso. Então, nós vamos para outra quarentena, porque você falou de medo. Nós vamos para a quarentena de Elias. Elias vai e faz fogo cair do céu e faz chuva cair do céu. O pastor Luiz André falou sobre esse texto da chuva. Então ele é ameaçado por Jezabel e por Acabe e ele foge. E a Bíblia diz que ele corre com medo, entristecido, durante 40 dias. E ele sente que não tem mais ministério para ele, porque ele estava debaixo de uma ameaça tão grande, que ele não se lembrava das grandezas que Deus tinha feito na vida dele. E ele chegou ao ponto de, depois desses 40 dias, Deus para ele no monte e diz: Elias, aonde está você? Cadê você, Elias? E ele diz: Senhor, Acabe matou os seus profetas e só restei eu, e ele me procura para matar. Aí Deus diz: ainda tem 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, nem confessam o seu nome. Então, talvez esses 40 dias sejam 40 dias que tem gente fugindo da vocação, fugindo do chamado. Não está se lembrando do que Deus fez lá atrás, não está se lembrando dos milagres. Se a gente fosse lembrar, pastores aqui, você se lembra quando você se casou, quando você era quebrado? Meu Deus! Você se lembra dos... Você lembra da quantidade de milagres que Deus fez na sua juventude? Você se lembra aí, que está nos ouvindo, você que está vendo pelo YouTube daqui um dia, 2 dias, você se lembra de tudo que Deus já fez na sua vida? Você não pode se esquecer por causa de uma ameaça de Jezabel, a ameaça do coronavírus. Nós não podemos correr do inimigo que Deus já venceu. Jezabel, Deus já venceu. Jezabel já venceu Acabe.
E a gente não pode ser preenchido por medo. É interessante, gente. O medo faz um profeta se transformar em uma criança, um menino amedrontado. Quem esquece das intervenções de Deus no passado perde a perspectiva de futuro. Ele perdeu a perspectiva de futuro. E quando Deus vai tirar ele da caverna, Deus diz assim: você vai ungir 2 reis e o seu sucessor. Então, só pontuar aqui, porque a gente vai emendando o que Deus está fazendo aqui, né? Nós temos 2 perspectivas, a perspectiva de baixo e a perspectiva de cima. Agora nós temos a perspectiva de dentro da caverna, da presença, a perspectiva do passado e do presente futuro. E do futuro, porque ele não se lembrava do que fez no passado, ele era amedrontado com a perspectiva do presente e não perdeu a perspectiva do futuro. E no futuro, a caverna não paralisou. Na realidade, ele ainda teve um ministério alargado, muito tempo. Ele viveu e tratou Eliseu na caminhada, viveu muitos milagres. Ele ungiu um rei, ungiu 2 reis. Ele ungiu o rei, ele ungiu um profeta, e ele ainda destronou outro rei. Viveu muitos milagres. Então, mas isso é muito interessante, porque mostra o nosso lado humano. Né, que se nós não estivermos na fronte de batalha, se nós não estivermos no centro do projeto que Deus tem para a nossa vida, nós vamos querer entrar dentro da caverna. Né? Quantos de nós, se a gente olhar para a nossa vida, as dificuldades que nós já enfrentamos, tivemos dias ruins, noites tenebrosas, mas glória a Deus, pela manhã as misericórdias do Senhor se renovaram. Você que hoje está numa caverna, hoje você está triste, depressivo, o renovo do Senhor veio sobre a sua vida, as misericórdias nascem hoje sobre a sua vida. E eu quero dizer para você, relembre as validações de Deus em toda a sua história, e entenda que Ele está hoje com você, jamais vai te abandonar, e Ele tem uma grande perspectiva de futuro para a sua vida. Você vai viver o seu melhor ainda no Senhor mais. Quem sabe agora Deus está olhando para a sua caverna, pastor Luiz André, e está dizendo assim: o que fazes aqui, Maria? O que fazes aqui, Marcelo? O que fazes aqui, José? O que você está fazendo aqui? Eu tenho certeza que todo mundo vai ter uma desculpa maravilhosa para dar, como Elias teve. Amém, pastor. Nessas horas, cabe a nós escolhermos a quem nós queremos dar ouvido. Elias, nesse momento, ele passou a dar ouvidos a uma voz que o acusava de todo o passado, de tudo que havia ocorrido. Haviam vozes no presente que revelavam a ele o que estava acontecendo. Hoje a gente vive algo muito parecido. Hoje a gente vive uma situação de medo, de temor, em que muitas pessoas estão vivendo de acusações ou de lembranças do passado. Estão sofrendo em função disso. Existem pessoas hoje que estão dando ouvidos a que outros homens estão falando. Existem pessoas hoje que não conseguem dar ouvidos à sua própria voz. Estão se permitindo calar e se permitindo ouvir aquilo que não tem edificado. Porque apenas o acusador sabe o que passou. Homens conseguem enxergar o que acontece hoje. Mas a única voz capaz de revelar aonde eu posso chegar, essa voz me encoraja. Só Deus sabe do meu futuro. Só Ele sabe quando isso vai acabar. Só Ele sabe o que Ele tem preparado para mim. E é exatamente essa voz que vai trabalhar exatamente, que vai destruir esse medo. É essa voz que vai me encorajar, que vai me impulsionar a ir além. Então, é uma escolha. Qual a voz que eu quero ouvir, né? Onde eu quero verdadeiramente direcionar os meus ouvidos? Para aquele que acusa, para aquele que está vendo o presente, ou para aquele único que é ciente de onde ele vai me levar? A gente vê, pastor, você falou sobre passado, pastor Davi falou sobre passado, presente e futuro. E é legal a gente entender algo, né? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe antes da gente pedir. Mas Ele ama quando a gente... Ele até fala, contende comigo, senta comigo, me faz lembrar
das minhas promessas. E a gente vai ver... Será que Deus tem um problema de memória? Não tem, mas Ele ama, né, quando a gente faz isso. Então, os grandes profetas que viram além da circunstância, fizeram Deus lembrar da sua fidelidade. Faz assim como o Senhor fez com os nossos pais, faz assim. Então, a gente precisa acessar a fidelidade de Deus, que ela é presente, ela é real. John Wesley, no final da vida dele, ele disse uma frase que eu carrego para a minha vida toda. Ele diz assim: parece-me que o homem sem Deus não pode, mas Deus sem o homem não quer. Então ele diz: Deus não quer fazer nada no planeta sem um homem. Deus não vai fazer nada no planeta sem um homem. E Deus não vai fazer nada sem um homem orar, sem um homem interceder. O tempo todo a Bíblia está dizendo: eu procurei alguém para que estivesse na brecha, né? E é esse o momento de iniciar, convidar o céu para tornar terra céu, convidar o céu para intervir, transformar e mudar. É interessante, essa passagem de Elias, eu particularmente, tenho uma visão um tanto quanto diferente, interessante. Quando Elias ele foge de Jezabel, ele vai para debaixo de uma árvore, ali ele perde de si a morte. A palavra de Deus diz que vem um anjo, bota comida para ele, bota bebida, pede para ele dormir, come, acorda, bota ele para dormir de novo, tal. Com aquela comida que Deus dá, eu creio que Deus tem depositado essa comida diante de nós hoje. Ele dá aquele estirão de 40 dias e 40 noites correndo, e ele vai direto para onde? Ele vai direto para o monte do Senhor. Ele chega diante do monte do Senhor. Para mim, Elias não estava fugindo de Deus, ele estava buscando. Então, ele estava indo direto para o monte do Senhor. Chegando lá em cima, ele não se esconde, Deus se revela para ele. Só que Deus se revela para Elias de uma forma diferente. Elias, naquele momento, Elias estava se comparando aos 7.000. Estava querendo se esconder, porque os 7.000 estavam se escondendo. Foi só ele que deu a cara a tapa para poder colocar no seu lugar os 450 profetas de Aserá e de Baal, e os 400 de Aserá. Então, 850 profetas. Só Elias teve a coragem de fazer isso. Os outros 7.000 não apareceram, estavam escondidos. Elias, quando foge para o monte do Senhor, Deus diz assim para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele diz: Senhor, eu estou sozinho. Não, você não está só, você só não está vendo, só que os outros estão guardados. Os outros ou estão guardados ou estão escondidos. Ou estão guardados ou estão escondidos. Mas você precisa voltar e fazer o que é para você fazer. Você ainda precisa ungir reis e você ainda precisa levantar um outro profeta, o seu sucessor. Elias, nós temos as duas possibilidades. Nós temos uma possibilidade da gente fugir de Deus, fazer como Jonas, e a gente tem a possibilidade de a gente ir para o monte do Senhor, buscar um direcionamento para a vida da gente. Que bom que você mencionou Jonas, porque a próxima quarentena, senão não vamos acabar as quarentenas aqui, nós temos mais 3 aqui, para a gente ser mais rápido. A próxima quarentena é a quarentena de Nínive, né? Jonas é um profeta fujão, que Deus coloca ele de novo no caminho do profetismo, que ele tentou fugir, porque ele achava que haviam pessoas que não deveriam ser salvas por Deus, porque elas tão terríveis, faziam tão mal ao povo de Deus, que eles não mereciam ser salvos por Deus. Calpelavam o povo, né? Dava o couro, literalmente. Então ele vai até a cidade de Nínive, e a Bíblia diz que ele profetiza a cidade de Nínive, a pior mensagem que eu já ouvi na minha vida. Né? Ele era péssimo de hermenêutica, de homilética, pior ainda, sem carisma nenhum. A mensagem dele era essa: se arrependa-se, senão o Senhor vai visitar com fogo. Vocês vão virar churrasquinho celestial se vocês não se arrependerem. Então, eu acho que não a terceira, já falei tantas que eu nem me lembro a quantidade. Mas eu acho que essa quarentena também deve ser uma quarentena de arrependimento, né? Amém. De arrependimento. O que é interessante desse profeta é que ele amava a Deus, mas ele não amava o que Deus queria fazer. Então, não amava quem Deus amava. A quem Deus amava. E essa tem que ser nossa perspectiva de reflexão.
de amar o que Deus está querendo fazer. Tem gente que não consegue chamar de irmão quem Deus chama de filho. Quem Deus chama. Perfeito, pastor. Voltando só um pouquinho para voltar aqui a um raciocínio que eu queria pontuar. Eu encontrei o texto em 1 Reis 19, fala que o Senhor disse, volte pelo caminho, disse a Elias, volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, o rei da Síria, unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu. Eu quero me ater aqui, volte pelo caminho por onde veio. Essa nossa quarentena precisa nos levar a um retorno a caminhos, a reflexão. O que aconteceu com Moisés, que nós não citamos aqui, Moisés defendia o povo a partir das promessas que Deus tinha dado ao seu próprio povo. O Senhor lembra que o Senhor escolheu esse povo que o Senhor diz que o Senhor o ama. Então, Deus não tinha esquecido, mas Deus queria relembrar Moisés, querendo fazer ele voltar ao caminho. A mesma coisa Jonas precisou, voltar ao caminho que Deus queria que ele percorresse para que ele viesse salvar Nínive. Então eu creio que essa quarentena para nós é um tempo de reflexão, de voltar ao caminho, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, de nos alinharmos no caminho da retidão que Deus tem para nós. Porque quando nós estamos alinhados, a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Por quê? Porque você voltou ao caminho, você voltou a um alinhamento com Deus. E assim, o povo assírico era tão terrível. Talvez tenha gente na sua família que você acha que nunca vai se converter. Se você conhecesse pastor Luiz André há alguns anos, se você conhecesse pastor Davi alguns anos atrás, meu Deus! Eles eram os assíricos, os ninivitas. Pegou pesado com você. Mas o que eu estou dizendo aqui é que as pessoas que você menos espera, elas vão se arrepender nessa quarentena. Eu creio. Vai haver uma salvação de pessoas inesperadas. As pessoas inesperadas vão se voltar para Deus. E o que isso nos ensina, essa quarentena de arrependimento, é não deixe de falar de Jesus para aquela pessoa que parece ser mais secular que você conhece. Sabe aquela pessoa materialista que acha que Deus não tem lugar nenhum na vida dele? Essa pessoa, Deus vai derramar um espírito de arrependimento. Amém. Fale, porque é um momento de falar. Fale, porque Deus derramou um espírito de arrependimento sobre a terra, como derramou sobre Nínive. Pastor, sobre essa questão do arrependimento é interessante, porque se a gente for pensar em quarentenas, o rei Davi, ele reinou por Israel durante 40 anos, e Salomão também, os 40 anos. Próxima quarentena. E o interessante é que a gente pode usar essa quarentena para estabelecer o reino de paz em nossa casa. O reino de paz onde nós estamos inseridos, né? Deus, ele tem nos levantado. O arrependimento ele é primordial para que o reino do céu seja estabelecido. Arrependei-vos, né? Pastor, Arrependei-vos. Agora eu vou jogar aqui outra quarentena já, porque é difícil dirigir pastores, porque um pastor é desobediente, volta lá atrás, então é complicado. Mas vamos voltar para Jonas aqui para ficar. Moisés. Mas vamos passar para a próxima quarentena. Voltando a Noé. Porque nós temos apenas 7 minutos e a live vai ser cortada. Amém. A próxima quarentena é a quarentena de Jesus. Jesus vai ao deserto durante 40 dias e 40 noites, jejua. Essa quarentena é a quarentena da consagração, mas também é a quarentena da tentação. Tentação. E vamos falar dessas 3 tentações que as pessoas estão sendo tentadas nesse momento. A primeira tentação é, se você tem fome, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ou seja, use a tua força para satisfazer o teu desejo mais imediato.
use o teu esforço para fazer com que tudo ao seu redor se transforme em algo que supra a sua necessidade imediata. E muita gente que está com necessidade imediata agora e está tentando suprir essa necessidade com outros caminhos. Tem gente, como é que as pessoas estão suprindo a necessidade deles agora? Transformando pedra em pães. Tem gente que está negando a realidade. Tem gente que está, obcecado por informação, tentando transformar uma pedra em pão, porque informação agora é pedra, viu, gente? Não é pão, viu? Informação é pedra. E tem gente que está se alimentando 12 horas por dia, 15 horas por dia com informação. Tem gente que está, tentando ligar para todo mundo. Gente que está indo para a pedra de horóscopo. Gente que está indo para a pedra do espiritismo. Gente que está indo para a pedra... Irmão... Então, não transforme pedras em pães. Pedras são pedras. Elas continuam sendo pedras. Não se alimente de pedra, né? A outra tentação foi, se tu és filho de Deus, o diabo transportou Jesus ao pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e estava todo mundo lá embaixo. Jesus diz assim, olha, se joga, aos teus anjos vai dar ordem ao teu respeito, eles vão te pegar, todo mundo vai ver quem você é, e você não precisa passar pela prova, pela luta. Eu acho que essa é uma outra tentação desse momento, é a tentação de não passar pelo que nós temos que passar, não mudar o que nós temos que passar, de atalho, não transformar. Tem coisa, e por incrível que pareça, pastor Luiz André, mesmo nesse momento, que era para a gente estar todo mundo na mesa, todo mundo conversando com a família, tem família que está todo mundo entrando por quarto, e ninguém vê ninguém, e ninguém conversa com ninguém, porque nesse momento estão sendo tentados ao quê? A passar por essa prova de outra forma, por outro atalho, de uma outra maneira. Pastor, nesse tempo, o que a gente pode observar é que a primeira tentação a carne, ela é provocada, né? Os meus desejos, as minhas vontades. Na segunda tentação, o poder, né? Mostra quem você é, né? Mostra sua capacidade, mostra seu poder. Isso nos persegue, nosso dia a dia. Nós somos tentados pela nossa vontade, pelo nosso querer. Nós somos tentados pela vontade de ter poder, de mostrar a nossa capacidade. Mas esse tempo de quarentena, ele é transformador. Partindo do princípio do que falamos antes, que eu vou obedecer meu pastor, não vou falar sobre isso, que é o arrependimento. Mas esse tempo é um tempo em que eu posso parar e entender que a minha vontade nesse momento de nada vale. Não tem nada que eu possa fazer que venha mudar a minha realidade. O meu poder nesse momento ele é 100% diminuído, porque não há nada que eu possa fazer. Eu posso ser CEO de uma empresa, como eu posso ser operário. Nós hoje, nenhum dos dois tem poder de mudar essa situação. Estamos todos em pé de igualdade, no que diz respeito à mudança de situação. O que eu, como família, tenho feito em casa? Eu tenho me isolado, porque essa busca incessante por poder, essa busca incessante pelo ter, pela vontade, ela gera um auto-isolamento. O meu ego, ele é alimentado. Esse tempo de quarentena, eu tenho a oportunidade de encontros. A casa é pequena demais. Nós temos a possibilidade de encontros. Eu tenho, no caso, observado pais encontrando filhos. Eu tenho observado maridos encontrando esposas. Por mais que os encontros não sejam tão maravilhosos, mas eu glorifico a Deus, porque mesmo os conflitos... E o marido diz, você pintou o cabelo? Sim, 3 meses 3 meses atrás. Teve um irmão que eu perguntei, o que foi que você descobriu nessa quarentena? Eu disse, descobri que minha mulher é gente boa. Eu descobri, por exemplo, que a pastora Rosa é uma cozinheira de mão cheia. Olha aí, são coisas que a quarentena mostra. Você saiu daquele omelete com frango. Não, a coisa já evoluiu bastante, já evoluiu muito. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é porque dentro de casa hoje, o poder de nada vale. A minha vontade e nada hoje é basicamente a mesma coisa. Literalmente, quem manda lá em casa não é realmente a pastora Rose e tal. Mas estamos todos juntos ali.
Eu tenho a escolha de me isolar dentro do meu quarto. Que é uma tentação. Tentação, vontade, desejo. Mas eu tenho a escolha de mortificar isso tudo, de mostrar quem manda e me unir, né? Então é um tempo de encontros. Eu creio que quarentena também é tempo de encontros. Tem muitas tentações e temos 5 minutos e eu quero dar um tempo para cada um, rápido. Nós vamos terminar com a quarentena da quaresma, né? A quarentena que existe entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Uma quarentena que transformou a vida dos discípulos. Uma quarentena de viver com Jesus ressurreto. De experimentar a ressurreição e de ouvir. Antes você ouvia de Jesus, do Jesus humano, de uma parte que tocava na humanidade. Agora você ouve um Jesus que fala das coisas celestes, das coisas. E nós vamos terminar, cada um vai falar um pouquinho, um minutinho, sobre essa quarentena que nós vamos viver agora. A quarentena do Jesus ressurreto, do Jesus sobrenatural, a quarentena até a ascensão de Jesus, que vai da ressurreição à ascensão. Extraordinário, né? Eu fico lendo esses textos e me sento ali junto com os discípulos, talvez pedindo como eles: não vai, fica aqui, porque agora a gente venceu, agora o Senhor ressuscitou. E eu vou para o capítulo 14 de João, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele vai preparando aquele cenário, ele diz: eu preciso ir. Sabe, faz parte do meu planejamento, do plano de salvação, de redenção para a humanidade. Mas vocês vão experimentar agora uma outra fase extraordinária, porque o Consolador virá, o penhor da salvação virá. E aquele que era Deus conosco ali, de certa forma distante, vocês vão me entender, mas agora vai para dentro de vocês, porque o Espírito Santo vai morar dentro de vocês. E agora e vai fazer lembrar tudo que eu ensinei. E vocês agora é que vão fazer, e vão fazer mais do que eu fiz. Nós estamos vivendo essa fase, essa dispensação. Nós estamos vivendo essa quarentena. Próximo, 1 minuto. Vai, pastor Murilo. Eu acho que Jesus, ele nos ensinou tanto após a sua ressurreição, a liberação do Espírito. Hoje nós podemos perdoar pecados. Tantas coisas aconteceram naquele momento, depois que Jesus ressuscitou e visitou os seus discípulos. Mas uma das coisas que mais me marcam, uma das coisas que pulam os meus olhos, é que quando nós chegarmos nos céus, nós teremos todas as nossas marcas, todas as nossas cicatrizes, tudo que a gente conquistou na terra são as nossas cicatrizes. E lá em cima nós vamos ter todas elas, porque Jesus mostrou as suas cicatrizes. As cicatrizes que ele carregou, as cicatrizes que ele foi crucificado, ele veio para mostrar e dizer: olha, foi tudo por vocês. Então todas as cicatrizes que nós caminhamos, que nós estamos caindo, nós estamos nos levantando, nós estamos carregando a nossa cruz, mortificando nós mesmos, lá em cima nós carregaremos todas elas e nós mostraremos quem sabe para Deus. Amém? Amém. Pastor Davi. Amém. Lá, Jonas 1, 2, a palavra diz: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade dela subiu até a minha presença. A maldade do povo subiu à presença de Deus e Deus enviou uma palavra de salvação. A maldade do povo subiu a Deus e o verbo se fez carne como salvação. Essa quaresma última é a graça de Deus querendo encobrir todas as maldades e nos revestindo de poder para que coisas maiores a gente venha fazer pelo nome de Jesus. Há um novo tempo para ser vivido e um tempo onde nós carregamos. Hoje nós não só entramos ou saímos da presença de Deus, hoje nós somos a arca que carrega a presença de Deus. Esse é o novo tempo que Deus tem para viver para nós. Amém. Eu vou ser fiel ao que Deus me dirigiu. Meu querido pastor Murilo ministrou exatamente o que Deus havia tocado em meu coração. Esse tempo de quarentena, acho que nunca feridas foram tão abertas.
É um tempo de muita dor, é um tempo que muitas pessoas têm chorado, lágrimas sim, têm caído os olhos. Mas eu digo e afirmo que essa quarentena é muito mais do que um tempo de ferida, mas um tempo de cicatrizes. Eu acho que é uma quarentena de cicatrizes. Porque nós vamos sair desse tempo. Quarentena significa uma medida protetiva. Nós estamos sendo protegidos. Mas ela chega ao fim. E no final dessa quarentena, nós iremos sair dela com cicatrizes. Porque assim como o meu querido pastor Murilo disse, quando Jesus volta, Jesus não prova quem ele é com milagres. Jesus não prova quem ele é com ensinamentos. Mas Jesus prova quem ele é com uma cicatriz. Com uma cicatriz. Então nós, povo de Deus, nação eleita, revelamos quem nós somos. Não com feridas, não com choro, muito menos com pranto. Mas nós revelamos quem somos As marcas. com nossas cicatrizes. Fomos curados para curar. Amém. E nós terminamos esse tempo dizendo que essa quarentena é uma quarentena do Jesus ressurreto sobre a sua vida. O Jesus ressurreto, ele sopra o Espírito. O Jesus ressurreto, ele multiplica os peixes. O Jesus ressurreto prepara o pão quentinho na praia. O Jesus ressurreto, ele chama de novo você que um dia negou, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. O Jesus ressurreto vai se manifestar na sua vida com milagres, com provisão, com graça, e vai te inaugurar o caminho para um novo tempo na sua vida. Bem-vindo à quarentena do Jesus ressurreto. Amém. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Eu quero convidar você que viu esse YouTube, ouviu esse Instagram ou no Facebook, para você recomendar essa conversa. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Vai estar lá no YouTube da igreja, né, como culto de quarta-feira. Vai ser uma bênção para muitas vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.